quero convidar você então a abrirmos a palavra do nosso Deus. Na continuidade dos nossos estudos, estamos compartilhando a carta aos Filipenses com a igreja. Estamos, ora, no capítulo 4, hoje falaremos do verso 2 ao verso 9. Filipenses 4, de 2 a 9. Todos acharam? Filipenses 4, de 2 a 9, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, confrontando os judeus dos seus dias, numa discussão acerca da grandeza do poder de Deus e da manifestação de Jesus Cristo como Messias, Jesus vai dizer ali para aqueles judeus: errais não conhecendo as Escrituras. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, de muita pregação pela mídia, pela televisão, pelos meios de comunicação de forma geral, especialmente no Brasil. Nós temos vivenciado um tempo de crescimento da classe evangélica, mas nós temos constatado também, à luz da experiência, que infelizmente nós estamos sendo um povo que conhece pouco a palavra. Nós estamos sendo um povo evangélico que, via de regra, não praticamos tanto a palavra como deveríamos, já que temos assim tanta palavra à disposição. Onde está o erro? Está na Escritura? O erro está naqueles que a interpretam? O erro está naqueles que pregam e ensinam a palavra? Meus irmãos, é preciso que nós voltemos para o Senhor, para que Ele seja o nosso conselheiro, para que Ele seja o nosso grande ensinador. Nós cantamos lá no hino de número 3, agora há pouco, você expressou isso lá, dizendo que o Espírito Santo, na terceira estrofe daquele hino, o Espírito Santo é aquele que ilumina, inspira e aviva em nós as forças da memória, para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. É preciso, meus irmãos, que nós então busquemos o Senhor nesse desejo, de não apenas ouvir a palavra, mas, como diz Tiago, nos tornarmos praticantes dela, conhecermos de fato mais e mais a palavra de Deus. Uma igreja que conhece a palavra de Deus, é bom que nós lembremos disso, também é uma igreja cujos crentes são suscetíveis a tropeçar, cujos crentes são suscetíveis também a errar. É uma igreja que muitas vezes na sua instituição também há falhas, mas é importante nós lembrarmos que quanto mais conhecemos, menos poderíamos errar. Quanto mais buscarmos o Senhor, tanto mais teríamos condições, conhecimento e percepção da verdade para menos errar. Por que eu trago essa introdução quase que conclusiva nesse momento da nossa reflexão hoje? Porque o texto vai dizer que essa igreja aqui de Filipenses, ou dos Filipenses, essa igreja de Filipos, sendo talvez a igreja que Paulo menos corrigiu, também era uma igreja que tinha seus pontos fracos, também era uma igreja que tinha suas falhas e tropeções. Só para voltar um pouco, meus irmãos, Paulo estava preso em Roma.
ano 61, 62 talvez, da época cristã. Paulo escreve as cartas chamadas cartas da prisão. Não encontra-se aqui ainda as cartas de Timóteo e a carta de Tito, porque elas se referiam a uma segunda prisão de Paulo, onde depois finalmente ele é morto pelo poder do Império Romano. Mas nessa primeira prisão de Paulo, ele vai escrever 5 cartas, dentre estas, esta carta aqui aos Filipenses. Ele quer conduzir essa igreja a perceber a beleza do Evangelho e a viver a beleza desse Evangelho em contraste com heresias, erros e falácias que já estavam sendo conduzidas e entretecidas também no meio da igreja naquele período. Nós já participamos aqui no capítulo 3, especialmente, falando da presença dos judaizantes, falando da presença dos gnósticos, falando da presença de líderes que se envolviam no meio da igreja e conduziam a igreja numa compreensão errada da palavra. Então Paulo está ensinando, instruindo, fortalecendo e aconselhando essa igreja a não perder o fio da meada, a não perder o foco, a não perder a direção clara do Evangelho para a vida daquela igreja e também extensivamente para a nossa vida. Portanto, irmãos, quero a partir desse texto compartilhar o tema que coloco aqui para nós nessa noite: os eleitos, discípulos orientados e aconselhados. Os eleitos de Deus sempre serão orientados e aconselhados pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Os irmãos se lembram também que nós lemos agora há pouco, introdutoriamente ao culto, o Salmo de número 32. E lá no Salmo de número 32, versículo 8, Deus fala na poética de Davi que eu te ensinarei o caminho que deves escolher e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus é o grande ensinador da igreja, é o mestre por excelência, que depois da volta do Senhor Jesus Cristo ao trono, o Espírito Santo é quem está aqui conosco e Ele é quem nos aconselha, Ele é quem nos exorta, Ele é quem nos chama a atenção para a caminhada. Mas também a Escritura vai dizer que o crente tem a unção do Santo. Ou seja, ele tem já aquela nova natureza em Cristo Jesus, com a qual, estudando e lendo a palavra, obviamente que instruído pelo Espírito Santo, ele é capaz de perceber verdades, ele é capaz de aprender as verdades para a sua caminhada cristã. Ademais, Paulo vai dizer lá em Efésios que Deus também abençoou a igreja com outros irmãos, com dons especiais que pudesse ajudar a igreja na caminhada. Mestres, doutores, evangelistas, profetas, pastores, e o leque de dons espirituais se abre um pouco mais quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios. Então, meus irmãos, Deus capacitou a igreja a ser uma igreja ensinadora e ser uma igreja receptiva ao ensino da sua palavra. Então, eu quero compartilhar conosco nesta noite esse nosso tema: os eleitos, discípulos orientados e aconselhados. Diretamente pela palavra, diretamente pelo Espírito Santo, ou instrumentalmente, Deus usando outros irmãos na nossa vida para nos ajudar. Primeira proposição que eu apresento aqui, meus irmãos, é que os discípulos cultivam a comunhão. Quando você começa lendo o versículo 2, olha aí comigo: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Qual a impressão que você tem logo na primeira leitura desse versículo? Que aquelas duas irmãs estavam brigadas, aquelas duas irmãs estavam em discordância, aquelas duas irmãs tinham tido algum perrengue na caminhada, algum entrevero na caminhada, na vivência ali na igreja, que as afastaram uma das outras, e estavam agora pensando de forma diferente. Alguns vão pensar que essas duas irmãs eram líderes fortes ali naquela igreja e que por questões de trabalho, questões pessoais, quem sabe, haviam se distanciado. Nós não temos exatamente qual a causa do problema que vivenciaram essas irmãs, mas nós sabemos que houve um problema. E Paulo então vai dizer que elas deveriam pensar concordemente. Eu rogo, eu insisto, eu clamo a essas duas irmãs que elas pensem
de maneira concorde, que elas pensem de maneira harmoniosa. Então, mesmo sendo uma igreja tão amada, a qual Paulo dispensava o seu afeto, tinha boas recordações, essa, meus irmãos, era uma igreja que, como todas as outras também, sofria graves desvarios. O pano de fundo que nós temos aqui, como dissemos nessa perícope, é essa disputa entre essas duas irmãs, é esse problema de relacionamento que interferia na vivência dessas duas irmãs e provavelmente fosse parte da doença, não só espiritual dessas duas irmãs, mas de uma doença espiritual que permeava aquela igreja. Quero que você volte então à página anterior, capítulo 2. Volte à página anterior, capítulo 2, do verso 1 ao 4. É um texto que nós já passamos por ele no momento de exposição bíblica, e você também já o conhece muito bem. E Paulo vai dizer nessa perícope do capítulo 2, verso 1 a 4, que poderia haver problemas naquela igreja. Olha o versículo 2: completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Parece então que estava havendo divergência de pensamento ali naquela igreja. Completem a minha alegria, de modo que, na sequência, tenhais o mesmo amor. Faltava bons relacionamentos e bons frutos de amor naquela comunidade. Completem a minha alegria, completando o versículo, de modo que sejais unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Olha no versículo 3, não façam nada por partidarismo. Parece que havia pessoas ali então, trabalhando em grupos, dividindo e faccionando aquela igreja. Peço a vocês também que façam, não por vanglória, mas por humildade. Considere cada um os outros como se fossem superiores a você, e não você como superiores aos outros. Era uma igreja que vivenciava problemas. Paulo estava dizendo, meus irmãos, que essas questões precisavam ser corrigidas na caminhada daquela igreja. Então, essa enfermidade de relacionamento que no versículo de 1 a 4 do capítulo 2 é exposta nas entrelinhas, agora torna-se mais evidente na relação de Evódia e Sintique. Volta comigo então para o capítulo 4, versículo 2, quando Paulo diz claramente: essas duas irmãs têm problemas. Essas duas irmãs estão em atrito, essas duas irmãs estão vivendo um momento de discórdia, e eu peço que elas pensem agora concordemente no Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse versículo aqui, ele vai apresentar exatamente o mesmo quadro que nós percebemos ali no capítulo 2, versos 1 a 3. Esse desvario de relacionamento parece então se relacionar com uma nódoa de desavença ali da própria igreja de Filipos, envolvendo, para quem é que Paulo escreve a carta? Volta lá para o capítulo 1, versículo 1. Para quem que ele escreve? Bispos, diáconos, pessoas que estão na liderança. Parece que esse problema estava envolvendo a igreja, e Paulo então se dirige aos bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos, para que eles cuidassem daquela igreja. Parece também, meus irmãos, que isso estava presente naquilo que Paulo fala no capítulo 2, verso 14. Volta lá, quando no capítulo 2, verso 14, Paulo fala: fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Por que Paulo levanta essa questão? Porque possivelmente muxoxos, reclamações, murmurações e contendas entre famílias ou entre pessoas estava acontecendo. Então Paulo está corrigindo aquela igreja. O mesmo apelo do apóstolo Paulo, meus irmãos, então, é para que eles tenham o mesmo sentimento no Senhor, ou seja, para que eles vivessem como membros do mesmo corpo. Via de regra, o nosso corpo não agride o nosso corpo. Pode acontecer acidentalmente. Você já foi comer um bife suculento e gostoso, e quando menos espera, você mordeu a bochecha junto com o bife? Acontece. Mas nem por isso você arranca os dentes, porque os seus dentes lhe morderam a bochecha. Você já foi pregar um prego de repente e deu uma martelada na cabeça do dedo e não na cabeça do prego? Isso acontece. Mas nem por isso você corta a mão que lhe deu uma martelada errada.
Então, meus queridos irmãos, acidentes do percurso também podem acontecer na caminhada entre os crentes, mas é preciso que os crentes aprendam a viver de maneira concorde, de maneira harmoniosa, apesar desses acidentes de percurso. É interessante notar, meus irmãos, que mesmo numa igreja sadia, como nós observamos aqui na carta aos Filipenses, podem surgir então rusgas nas lides que envolvem as pessoas trabalhando no reino de Deus. Quantas e quantas vezes na caminhada da igreja acontecem problemas, acontecem atritos, acontecem situações intempestivas, mas é preciso que a igreja tenha cuidado. As pessoas no seu particular, naquele relacionamento, ou a igreja como instituição, cuide para que haja boa ordem, para que haja saúde, para que haja paz. Essas duas irmãs estavam vivendo então nessa situação, doando a vida para o evangelho, mas se machucando no relacionamento. Werner de Boer é um comentarista bíblico, e ele vai dizer lá no seu comentário, dizendo o seguinte acerca desse texto: neste ponto nos é permitido ter uma noção importante do papel da mulher no jovem cristianismo. Ou seja, quando você começa a olhar o papel da mulher nas cartas de Paulo, muitas vezes Paulo é taxado erroneamente de machista, de sectarista, de misógino, de contrário à ação do papel da mulher, mas nós percebemos que Paulo sempre trabalhou com mulheres na igreja e sempre deu espaço para que as mulheres trabalhassem. Então, o Werner de Boer levanta essa questão dizendo que nós podemos ter essa noção do importante papel da mulher na igreja. E quando você vai, especialmente lá para o final da carta aos Romanos, não precisa fazer isso agora, pode fazer depois como tarefinha de casa. Anote ali quantas são as mulheres que Paulo cita: cooperadoras, ajudadoras, fortalecedoras no trabalho. Ele vai dizer de Priscila, por exemplo, como alguém que arriscou a própria vida para socorrer, para ajudar e para abençoar Paulo. Então, Evódia e Síntique eram irmãs daquela igreja, mulheres daquela igreja de Filipos, que tinha espaço para trabalhar, para se envolver, para doar a vida pelo reino. Evódia e Síntique não estavam, no entender de Paulo, condenadas às panelas, condenadas ao fogão, como muitas pessoas acham que a mulher não deve ter lugar na igreja. A mulher precisa, sim, ocupar o seu lugar na igreja. Cada igreja tem os seus regulamentos quanto a isso, mas a Bíblia não proíbe de forma alguma o envolvimento, o comprometimento, o trabalho da mulher na igreja. Essas mulheres então não estavam condenadas a serem apenas donas de casas, mas estavam também dispostas a servir, tinham serviços importantes a realizar aqui nessa igreja. E justamente por causa desse serviço, elas enfrentaram o atrito que enfrentaram. Essas irmãs, meus irmãos, interessante notar, portavam nomes com significados muito intensos, nomes com significados muito belos. É muito gostoso quando você vai olhar para a Escritura e procurar o que significam os nomes. Alguns nomes são mais fáceis de guardar. Jesus, o Salvador. Jacó, o enganador. Não é? Você vai depois encontrar que Deus muda o nome de Jacó para pai de nações, ou para ministro de Deus, melhor dizendo. Pai de nações era o Abraão, mas Deus muda o nome de Jacó para ministro de Deus. Os nomes têm um significado especial, e o nome de Evódia e o nome de Síntique não deixa a desejar. O nome Evódia significa próspera, ou fragrância doce. Que nome belo! Síntique significa uma pessoa afável ou afortunada. Mas interessante notar que mesmo entre irmãs que carregavam os seus nomes, essa insígnia tão bela como fragrância doce, como afável, o pecado também tinha ali na vida delas o seu lugar. O pecado também entrava ali com as suas artimanhas, sejam diretamente uma tentação de Satanás, seja a fraqueza da carne. Muitas vezes o pecado se manifesta na vida do povo de Deus. O que Paulo está lembrando aqui, meus irmãos, é que elas precisavam ser ajudadas, elas precisavam ser socorridas, elas precisavam ser assistidas para que esse mal pudesse ser sanado. Então, sem perder esses agravos de vista, é bom a gente lembrar que
o eleito de Deus, seja ele homem, seja mulher, a serviço do reino de Deus, ele é chamado a zelar pela comunhão entre os irmãos. Aconselhai-vos mutuamente. A palavra de Deus sempre nos traz esses ensinos, ajudando-nos a nos ajudar e nos fortalecer uns aos outros. É interessante você perceber na sequência que Paulo vai conversar, volta lá para Filipenses 4, no versículo 3, Paulo vai conversar agora aqui com um personagem que é estranho. Quem é ele? Olha o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Quem é essa pessoa? Paulo não dá nome. Quem é essa pessoa que Paulo chama aqui de fiel companheiro de jugo? A descrição aqui, meus irmãos, se refere então a um crente que era evidentemente uma pessoa envolvida também, comprometida também ali naquele trabalho, junto àquela igreja, e que era um companheiro de Paulo na instrução, na condução, no aconselhamento, no ensino daquela igreja. Paulo usa aqui companheiro de jugo. Essa expressão de jugo sugere um colega que carregava o mesmo fardo, talvez da liderança, do ensino, da ajuda para aquela igreja. Os eruditos, estudiosos da palavra, eles vão se debater de forma muito genérica sobre quem poderia ser essa pessoa. Nós já passamos lá no capítulo 2, por exemplo, e você pode até voltar por lá e perceber que no capítulo 2, versículo 19, Paulo se refere a Timóteo como uma pessoa digna de realmente cuidar daquela igreja na situação que era cabida, já discutida no capítulo 2. Paulo ainda no mesmo capítulo 2, versículo 25, ele vai dizer que também Epafrodito era um desses irmãos que vestiu a camisa, que trabalhavam com afinco e com ardor. Ele chegou a quase morrer por causa do trabalho no evangelho. Então você tem nomes aí de pessoas que poderiam ser, e os estudiosos pensam nesses nomes. Talvez Lucas, o grande amigo e companheiro de Paulo, pudesse ser também esse elemento de ajuda, de amparo aqui nessa igreja. Uma outra personagem, mulher, que é fortemente presente na igreja de Filipos, embora não citada aqui nessa carta, é a irmã Lídia. Lídia, a primeira convertida lá na igreja de Filipos. Talvez pudesse ser ela, então, essa pessoa que também fosse essa guardiã do bom costume, da boa ordem, que pudesse ajudar aqui essas irmãs. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, ajude Evode e Sintique, ajude essas irmãs que estão vivendo esse momento trevoso, para que elas restaurem o relacionamento de forma sadia. As palavras companheiro de jugo, como já compartilhamos com os irmãos, traduzem uma palavra grega que para nós, ou para o grego, é uma palavrinha só. Para nós, precisou de duas. É a palavrinha synzyge, lá do grego, e alguns estudiosos vão entender que essa palavra synzyge, ela na verdade não é uma expressão adjetiva a respeito de alguém, dizendo que ele era um bom companheiro de jornada, mas que talvez fosse aqui um nome próprio, synzyge, talvez fosse o nome próprio de alguém. Então, a ti, meu amigo, synzyge, eu peço que você ajude essas irmãs. Então, nós não sabemos se Paulo, de fato, tinha um companheiro ali naquela caminhada com esse nome, ou se, de fato, esse era um adjetivo que Paulo usava em referência a uma outra pessoa. Mas fato é que Paulo pede para que esse companheiro, essa pessoa, se anime a cuidar do relacionamento, a cuidar da problemática que envolvia aquelas duas irmãs. Esse fiel companheiro de jugo, no versículo 3, ele então foi a pessoa que Paulo responsabilizou por fazer a paz, por cuidar da harmonia entre essas irmãs. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas elas se esforçaram comigo no evangelho. Irmãos, mais uma vez, trazendo para nós, isso nos ensina que a igreja, ela precisa cuidar de si mesma, nos relacionamentos, no dia a dia, nas situações de tensões, seja no momento interno da convivência como uma igreja instituída, seja nos perrengues que a vida nos apresenta, nós precisamos ser suportes um na vida do outro. Escrevendo aos Colossenses, a próxima carta na sequência, Paulo vai dizer lá no capítulo número 3, suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar ali, muitas vezes ela é entendida de forma negativa.
O indivíduo é um chato, é um perturbador, e eu tenho que suportar esse camarada. Mas a palavra pode também, com a mesma expressão, assim como no português, ter um significado positivo. Não de você suportar aquele que te aflige, mas de você ser um suporte para aquele que precisa de ajuda. Então a ideia que nós temos lá do texto, e a ideia que nós temos também desse texto aqui, é que Paulo está pedindo para esse indivíduo, para esse companheiro de julgo, que ele seja um suporte na vida daquelas irmãs. Eu e você precisamos também suportar uns aos outros, no sentido de sermos suportes, sermos um ombro amigo, sermos um ajudador na vida daqueles que passam dificuldades. Às vezes as dificuldades não são econômicas, não são financeiras, mas talvez uma dificuldade relacional, talvez uma dificuldade de absorção da palavra, do ensino, para viver corretamente o Evangelho. Então nós precisamos também ser esse sínzugue, esse fiel companheiro de julgo para ajudar uns aos outros. Via de regra, nós, quando falo nós, a igreja no seu todo, deixa essa tarefa apenas para algumas pessoas em particular. É o pastor, é o presbítero, é aquele que tem um curso de aconselhamento, é aqueles que se envolvem mais na liderança, mas essa é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Todos nós devemos promover a paz, todos nós devemos nos esforçar para cuidar uns dos outros. Então, ao dizer que essas duas irmãs eram caras para ele, olha o que Paulo diz aí no versículo 3, pois juntas se esforçaram comigo, eram irmãs preciosas, deram a vida, suaram a camisa no sentido bom da palavra, por causa do Evangelho, por causa de Paulo. E quando Paulo diz isso, ele arrola junto com essas irmãs outras pessoas que também deram o seu suor, que também deram o seu trabalho, que também se deram aquele mistério. E Paulo vai dizer aqui, junto com elas, também Clemente. E junto com elas, os demais cooperadores meus, cujos nomes também se encontram no livro da vida. Então Paulo está levantando aqui, meus irmãos, nomes de pessoas que deram a vida e se esforçaram para ajudar a caminhada do reino de Deus. Eu levanto a questão conosco de novo. O que você tem feito para abençoar pessoas na caminhada do reino de Deus? O que você tem feito para suar a camisa, para socorrer pessoas à sua volta? Seja na caminhada da igreja enquanto instituição, seja na sua caminhada em particular enquanto discípulo de Jesus. Paulo vai levantar aqui então alguns nomes, ou um nome e outros nomes no obscuro, mas ele levanta aqui pessoas que também se deram a esse trabalho. Olhe o que Paulo diz aí, no versículo 3 ainda, também Clemente. Quem é esse Clemente? Clemente, meus irmãos, é o nome de um crente filipense, que nós temos aqui citado por Paulo, mas que ele está no anonimato. Quem foi esse Clemente? Alguns estudiosos vão pensar que esse Clemente, ele era o conhecido, num tempo mais à frente, o Clemente de Roma. E quando você vai estudar sobre o Clemente de Roma, ele agora era um bispo, era um homem de alto padrão, de alto nível no meio da comunidade cristã, que ajudava e fortalecia a igreja. Ele escreveu, se você procurar, pode entrar pelo Google afora aí, e procure a carta de Clemente aos Coríntios. Você vai encontrar, talvez, nos PDFs da vida, ou em outros documentos, que esse irmão Clemente era um homem que escrevera uma carta à igreja de Corinto, na época da escrita de Apocalipse, ano 96, ajudando e fortalecendo aquela igreja que passava por momentos de aflição e perseguição. Pode ser? Pode ser, mas não há certeza de que o Clemente de Filipos era de fato o mesmo Clemente de Roma. Paulo também se dirige, meus irmãos, mostrando que outros irmãos também se esforçavam pelo Evangelho. Olha aí no versículo 3 ainda, e com os demais cooperadores meus, pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Apesar de desconhecidos, não sabemos quem são esses outros cooperadores, Paulo diz aqui que eles encontraram lugar no registro divino e têm os seus nomes escritos no livro da vida. Você, meu irmão, minha irmã, eleito do Senhor, separado para a glória eterna, também pode ter essa mesma convicção. Meu nome está no livro da vida. Meu nome está guardado ali nos registros eternos. Esse termo, o livro da vida,
é próprio na literatura, especialmente a literatura apocalíptica. Ele vai aparecer no livro de Apocalipse algumas vezes. Vai aparecer na fala de Jesus também, lá no texto de Lucas capítulo 10, quando os 70 voltam da missão, alegres, felizes, entusiasmados, porque curas e milagres aconteceram no trabalho deles, os demônios se submetiam à ação que aqueles irmãos tinham, e Jesus fala: calma, vocês estão se alegrando por coisas boas e certas, mas mais do que isso, vocês deveriam se alegrar, porque os nomes de vocês estão arrolados no livro da vida. Então esse termo livro da vida é um termo comum, especialmente na literatura apocalíptica, mostrando que Deus tem o seu povo registrado, guardado, e estar com o nome lá significa que está de fato protegido e guardado como cidadão do reino de Deus. Então, em primeira monta, meus irmãos, os eleitos são conduzidos pela ação do próprio Deus, ajudando, orientando, fortalecendo, muitas vezes usando, como usou Paulo, como usou o Zunzig, como usou o Clemente, como usou outros, ajudando uns aos outros na condução da própria igreja. Então nós precisamos aprender que os eleitos de Deus, eles são essas pessoas que são orientadas e conduzidas. Nós não estamos aqui cada um tentando ser crente. Não, nós temos um padrão, nós temos uma cartilha, nós temos um manual, nós temos um texto que nos conduz, e nós aprendemos diretamente do texto, na orientação do Espírito Santo, na orientação uns dos outros, porque todos os eleitos e salvos em Cristo Jesus têm a unção do Santo, ou seja, são capazes de ajudar uns aos outros na ação do Espírito de Deus. Segunda coisa, irmãos, os eleitos mantêm a alegria e mantêm a serenidade. Vá para o versículo 4. Paulo diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa palavra alegrai-vos é uma palavra de ordem em toda a carta. Você vai encontrá-la várias vezes, e aqui Paulo retoma o mesmo teor que ele já tinha dito em outros lugares. A Paulo agora retoma dizendo: irmãos, alegrai-vos. A alegria, meus irmãos, ela é um aspecto do fruto do Espírito. Quando você lê Gálatas capítulo 5, você vê lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo vai colocar ali que a alegria é resultado natural do Espírito Santo agir na vida do crente. Então o crente, ele vive em alegria e experimenta momentos de tristeza. Ele pode ter, sim, momentos de tristeza, de desolação, de angústia, de sofrimento, mas via de regra, a alegria é o padrão na vida do crente cheio do Espírito. Então, meus queridos irmãos, o eleito de Deus, ele tem aqui o chamamento não apenas para viver na alegria, mas sim para viver num desenvolvimento espiritual contínuo, de forma que a presença do Espírito Santo promova nele a alegria do céu, promova nele a alegria da presença do próprio Deus, o senso de bem-estar, o senso de confiança, de segurança. Isso traz alegria para o crente. Pode estar passando os piores momentos. Lembra-se dos irmãos lá no Coliseu de Roma, sendo muitas vezes espetados por lanças, feridos com espadas, mordidos por animais ferozes. É momento de dor, é momento de sofrimento, mas quando você olha para aquelas histórias narradas ali, eram pessoas cheias do Espírito de Deus, eram pessoas que estavam muitas vezes no sofrimento, mas alegres porque estavam servindo ao Senhor. Russell Champlin, um comentarista cristão, ele vai dizer o seguinte, que os crentes filipenses, que naquela época começavam a entrar na terrível era das perseguições contra os cristãos primitivos, e que já eram testemunha dos sofrimentos e das perseguições que já tinham atingido os apóstolos, eles também precisavam de raízes espirituais profundas para que pudessem enfrentar a tudo inabaláveis com confiança e alegria. Então, quando Paulo diz aqui, irmãos, alegrai-vos, Paulo está olhando
que aquela igreja precisava ter esse ânimo vindo da própria alegria do Espírito de Deus, porque a igreja passaria, se não já estivesse passando, passaria por momentos muito angustiosos pouco tempo à frente. Então Paulo repetiu a ideia, no mesmo versículo você percebe que ele repete a mesma expressão: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Possivelmente ele repete isso para pensar nas tristezas que poderiam estar próximas ali àquela igreja. Então, de novo, pensando nisso, aquela igreja estava muito próxima de experimentar as perseguições, as dores e o sofrimento. Que ano nós estamos aqui? 61, 62. Que ano Paulo é decapitado? 67. Questão de 5 anos à frente, aquela igreja teria a triste notícia de saber que o seu fundador, que o mentor espiritual daquela igreja, tinha morrido ali em Roma com a sua cabeça arrancada pela espada ou por um machado de um algoz, de um homem maldoso que matara Paulo. Um pouquinho mais à frente, a igreja de Jerusalém seria varrida praticamente do mapa quando Titus, um dos grandes governadores ou dos grandes generais de César, iria destruir o povo judeu. Um pouco mais à frente, nós vamos encontrar Domiciano, o imperador seguinte, trazendo torturas e sofrimentos terríveis, não só para os crentes lá da região de Jerusalém, mas agora espalhados por todo o cristianismo. É o período do Apocalipse. A dor, o sofrimento, a perseguição, a tribulação chegaram de forma tremenda para aquela igreja. E Paulo então estava agora dizendo: irmãos, alegria, alegrai-vos. Lembra de Neemias 8:10? É um texto bem emblemático. Lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, um crente cheio do Espírito é um crente alegre. Pode ter tribulação, pode ter problemas, pode ter lutas, pode enfrentar a morte, mas nada lhe tira a alegria maior. Não é uma alegria passageira, é a alegria eterna. Então, meus irmãos, além da alegria em Cristo Jesus, como marca distinta dessa verdadeira espiritualidade, Paulo quer dizer àqueles irmãos que eles deveriam ter também moderação. Olha o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O termo grego que Paulo vai utilizar aqui, a palavra epiekes, é traduzido por moderação para nós aqui na nossa versão atualizada, mas ela tem a ideia de restringir paixões. Ou seja, uma pessoa moderada é uma pessoa que tem contenção sobre a sua própria vida, uma pessoa que tem equilíbrio com as necessidades ou intenções do próprio corpo, é uma pessoa que tem equilíbrio, sobriedade, é uma pessoa que pratica e vive aquilo que é apropriado. Então Paulo está dizendo que aquela igreja deveria ter moderação. Ralph Martin, um comentarista cristão também, exegeta, conhecido no meio cristão, ele vai dizer que moderação é uma disposição amável e honesta para com outras pessoas, a despeito das faltas que essas pessoas possam ter. Então parece que Paulo está dizendo isso ainda pensando no caso de Evode e Sintique. Apesar delas terem esse perrengue que as atrapalha, tenham equilíbrio, tenham moderação, tratem bem, com respeito, com bom senso as pessoas, apesar das suas faltas. É uma disposição inspirada na confiança que os crentes devem ter, mesmo em meio ao sofrimento terreno que as afadiga. Se você for olhar para Paulo, também escrevendo a Timóteo e a Tito, especialmente quando ele fala sobre a escolha de líderes, presbíteros e diáconos, Paulo vai dizer lá nas cartas daqueles dois pastores que o presbítero ou o diácono, ele deve ser alguém não inclinado à briga. É uma pessoa que mantém o equilíbrio, uma pessoa que mesmo provocado, ele mantém o seu equilíbrio, a sua moderação. Então a ideia de ser tolerante não é insistindo aqui nos seus direitos próprios, mas agindo com consideração para com as outras pessoas, apesar do que pudesse estar passando. É o que Paulo diz aqui: apesar das atribulações que vos cercam, tenham equilíbrio. Um comentarista
já menos conhecido, Fawcett, ele vai dizer que ninguém é tão mal educado que não seja gentil com alguém, por algum motivo, em alguma ocasião. O crente deve sê-lo para com todos, em todas as ocasiões. Ou seja, lá fora, alguém, por mais bruto que seja, em algum momento ele pode ser educado. Alguém, por mais ríspido que seja, em algum momento ele trata bem. Mas para o cristão, em todo o tempo. Para o cristão, é para com todos. Olha o que Paulo diz então: seja a vossa moderação conhecida de quem? De todos os homens. Ou seja, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa de bom trato com todos os homens o tempo todo. Seja a vossa moderação conhecida, porque perto está o Senhor. Então Paulo, quem sabe, pudesse estar ainda, como dissemos, pensando em Evódia, pensando em Sintique, na tribulação que as incomodava, mas dizendo que eles deveriam ter bom trato, gentileza e ser tratáveis e amáveis uns com os outros. A certeza da presença do Senhor na vida do cristão também deve ser motivo para uma vivência serena. Olha o que Paulo diz aí: perto está o Senhor. Sejam zelosos, sejam cuidadosos uns com os outros, porque perto está o Senhor. O que é que Paulo quer dizer com esse perto está o Senhor? Bom, pelo menos duas possibilidades. O Senhor está perto porque Ele está entre nós. Então Ele está presente em nosso meio. Trate bem uns aos outros, cuide bem uns dos outros, porque o Senhor está conosco. Ele está nos observando, Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo, está nos corrigindo. Então essa questão da presença quanto à proximidade pode ser uma possibilidade aqui na fala de Paulo, mas também perto está o Senhor quanto o seu retorno. A expectativa, o desejo e uma certa ansiedade pela vinda de Cristo era presente na vida de Paulo, era presente na vida dos crentes primitivos, e como dissemos no domingo último passado, é uma situação presente na vida de cada crente em cada época. Nós estamos vivendo, como dissemos já, um momento tribulativo, de sofrimento, de angústia, de incertezas, de um certo medo que paira no ar, e nós olhando para tudo isso, nós vemos o refrão ecoando o tempo todo, nas redes sociais, nas pregações, na nossa mente, no nosso desejo: o Rei está voltando, Jesus está perto. Então essa sensação de que o Senhor está perto, está voltando, também pode ser essa possibilidade que Paulo coloca aqui. Vivam de maneira correta, vivam de maneira certa, tratem bem, com amor, com zelos aos outros, porque o Senhor está voltando. O fato de que o Senhor está voltando deve ser não um momento de medo, de pavor, mas saber que também haverá uma prestação de contas. Se eu não trato bem uns aos outros no meio da comunidade, se eu não vivo bem como irmãos no meio da família, perto está o Senhor, e na vinda do Senhor, Ele há de trazer à tona todo o nosso erro, toda a nossa falha, e ali, diante do Senhor, seremos disciplinados. Não cremos, como já pregamos com muita certeza, não cremos que ninguém será disciplinado a ponto de ser jogado fora, a ponto de perder, entre aspas, a sua salvação, porque nem sequer isso é possível à luz do texto bíblico, mas seremos disciplinados, choraremos na presença do Senhor. Quem sabe ficaremos envergonhados por algumas formas, como que tratamos uns aos outros. A bênção de tudo, meus irmãos, é que, apesar de chorar, de lamentar, de se envergonhar, o texto bíblico diz que naquele momento de juízo também, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais motivo de choro, não haverá mais motivo de lamento, mas certamente perto está o Senhor. Então, meus irmãos, o eleito de Deus precisa exercitar a alegria e serenidade, porque perto, diz Paulo, perto está o Senhor. Mas Paulo dá ainda aqui no versículo 6, mais uma situação onde a pressão da ansiedade, em troca de uma serenidade, precisa ser vivida. Olha o versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Paulo vai dizer, em tudo sejam conhecidas as vossas dificuldades, as vossas lutas, as vossas inquietações. Coloca diante do Senhor. Voltando de novo para a vida prática. Evode e Sintique atravessando um momento de tempestade no relacionamento. Pessoas precisando ajudá-las. Paulo diz que eles devem ser equilibrados, encher-se de alegria, perto está o Senhor. E mesmo assim, havendo inquietação, falem com o Pai, orem, derramem o coração diante do Senhor, em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Parece que nos faz aqui lembrar da palavra de Pedro, quando escreve a sua carta, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O coração está inquieto? Derrame perante o Senhor. Há aflições perturbando? Coloque perante o Senhor. Então o eleito de Deus precisa exercitar sim a alegria, exercitar sim a moderação, exercitar sim a serenidade em troca dessa ansiedade. Terceira e última colocação, meus irmãos, os eleitos de Deus se enchem das virtudes divinas. Eu até pensei em fazer 2 exposições no texto, mas acabei juntando tudo aqui, e você pode passar então para a próxima perícope, é esse parágrafo que se fecha no versículo 8 e 9, quando Paulo vai dizer então, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe coisa boa, se existe virtude nisso, se existe motivo de louvor nisso, isso deve encher então a mente de vocês, isso deve encher então o coração de vocês. A palavrinha finalmente que Paulo usa aqui, abrindo essa nova perícope, é a tradução do termo grego toloipon. Esse termo significa quanto ao resto, ou seja, estou acabando aqui, então quanto a esse finalizar, quero dizer para vocês isso. É uma expressão que Paulo indica aqui, que estava chegando ao final da sua carta. Irmãos, nós somos chamados a mostrar a todos os traços do caráter cristão, e essas virtudes estão aqui então emprestadas por Paulo nesses adjetivos que ele coloca aqui. Eu gostaria de passar brevemente por eles. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário de Filipenses, ele vai dizer que os pensamentos errados levam ao comportamento errado, e o comportamento errado leva a sentimento errado. Por isso, devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. As nossas maiores batalhas estão na mente. Então encha a sua mente de coisas boas, encha a sua mente de virtudes da palavra de Deus, encha a sua mente de princípios que tragam forças para você na hora da luta. Nossa luta é travada no campo da mente, diz o reverendo Hernandes, e nessa trincheira a guerra é ganha ou perdida. É aqui em cima. Toda a nossa luta está no campo da mente. E é na nossa mente, como pensamos, como enfrentamos as situações na mente, é que nós perdemos ou ganhamos a batalha. O homem é, diz o reverendo Hernandes, aquilo que ele pensa. O que é que você pensa? O que é que enche a sua mente? Enche a sua mente com a palavra de Deus. Paulo vai dizer aos Colossenses exatamente isso. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, ou seja, sejam cheios da palavra, do conhecimento, dos princípios de Deus. Eu quero passar então brevemente esses princípios aqui, quando Paulo diz tudo que é verdadeiro. Para o cristão, meus irmãos, o verdadeiro é Deus. Para o cristão, apesar da relativização da verdade no nosso mundo, a verdade está em Deus. Não negociamos a palavra de Deus, não abrimos mãos dos princípios de Deus por qualquer outra coisa que possa ser apresentada como verdade. A verdade é a revelação de Deus, Ele é o seu padrão, Ele é a sua fonte, Ele é a origem de toda a verdade. No Novo Testamento também, essa ideia da verdade está relacionada ao Evangelho. O Evangelho de Deus é a verdade que precisa encher o coração e a vida de cada um de nós. E esse Evangelho é
personificado em Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho não é apenas um escrito acerca de, não, o Evangelho é o próprio Jesus. A boa nova que temos é o próprio Deus que veio em Cristo Jesus para nos trazer vida e nos trazer salvação. Russell Champlin, mais uma vez citado aqui, ele diz que aquelas coisas que concordam com a natureza de Deus na pessoa de Cristo são verdadeiras, em contraste com a falsidade e com a hipocrisia. Aquilo que não se assemelha inerentemente a Deus necessariamente é falso. Ou seja, o cristão tem uma nova natureza, ele já possui os germes da nova vida, e ele precisa então adequar o seu comportamento a essas realidades trazidas em Cristo. Segunda coisa, Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. A palavrinha respeitável aqui, a palavra semina, lá no grego, significa o que é honroso, aquilo que é reverenciável. Ou seja, os crentes devem exibir dignidade tal, de modo que eles possam ser vistos como pessoas que reflitam aquilo que é respeitoso. Paulo continua, tudo que é justo. A palavra que Paulo usa aqui significa aquilo que é equitativo, aquilo que tem equilíbrio de razão e de justiça. Então as nossas ações devem concordar com a nova natureza em Cristo. Ou seja, eu devo viver aquilo para o que fui criado. Eu devo viver aquilo que o próprio Deus já começou a realizar na minha vida. Mudar a minha vida para ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo continua dizendo, tudo que é puro. A palavra que Paulo usa aqui é a ideia de pureza no sentido moral. É a pessoa que é pura nas suas motivações, nas suas ações. Então, pensamentos puros, palavras puras, ações puras, provenientes de um coração puro, isso deve ocupar o nosso pensamento. Paulo continua e diz, tudo que é amável. A palavra que Paulo vai usar aqui, profile, ela indica que nós somos atraídos pelo amor de Deus, devido à sua beleza de caráter, e nós devemos então também ser como Deus, belo no caráter, amável, zeloso, gentil. Essa é a ideia que Paulo propõe para nós aqui. Essa palavra também era usada para a ideia de ser amigável, de ser agradável uns aos outros. Paulo vai dizer ainda em sexto lugar, tudo que é de boa fama. A palavra que Paulo vai usar aqui, ela aparece só aqui no Novo Testamento. E é a ideia de graciosidade, de beleza. Então o crente precisa pensar naquilo que de fato é belo, é lindo, conforme a criação e conforme a ação do próprio Deus na nossa vida. Meus irmãos, o cristão precisa então procurar cultivar essas características, em oposição àquilo que nos bombardeia o tempo todo nesse mundo tenebroso. Ou seja, nós devemos pensar em coisas tais, de modo tal que isso seja a nossa vida. Se o homem é o que ele pensa, a nossa vida tem que ser moldada por esses princípios da palavra de Deus. E Paulo se coloca em último lugar aqui, de novo, como alguém que deveria ser imitado. Se nós falamos lá no versículo 17, na semana passada, sede imitadores meus, é a palavra de Paulo, lá no versículo 17, aqui no versículo 9, Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa. Me imitem. Olha o que ele diz, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e que vocês viram em mim, façam isso. Imitem a maneira como eu tenho sido no meio de vocês. Irmãos, Paulo tinha problemas, Paulo tinha dificuldades, Paulo tinha também suas fraquezas, mas Paulo era um perseguidor em imitar a Cristo Jesus. Eu e você também somos chamados a sermos imitadores de Cristo Jesus. Então, cada um de nós, eleitos em Cristo, precisamos também nos tornar seguidor do exemplo de Paulo, porque seguindo o exemplo de Paulo, estaremos seguindo também o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E é nessa observância da imitação de Cristo que nós podemos experimentar a presença de Deus de maneira mais sensível, de maneira mais perceptível na nossa vida. Paulo termina dizendo, e o Deus da paz será com vocês. Ou seja, a presença dele será mais percebida na vida de vocês. Concluímos aqui, meus irmãos, dizendo que os eleitos, então, eles são orientados pela palavra.
Todos esses princípios trazidos por Paulo era para orientar a igreja de Filipos a ser uma igreja adequada à nova vida que ela recebera em Cristo. Extensivamente, a carta de Paulo não era apenas para Filipos, era para mim e para você também. É para a nossa época e para a igreja de outras épocas que porventura ainda existirem. O povo de Deus precisa ser orientado, instruído, aconselhado, e nós temos isto na palavra de Deus. Busque, meu querido irmão, minha querida irmã, orientação da palavra, os conselhos da palavra. Ouça o que Deus diz nos seus princípios a cada dia. E o Deus da paz será convosco. Termina Paulo.